Olá, seja bem-vindo ao canal do Nelson Araújo. Nós vamos fazer uma série com 2 episódios com o tema Grandeza, Relevância e Discrição. Nelson, qual é o segredo de pessoas bem-sucedidas? Nós percebemos que existem ao longo da história pontos em comum, chaves de sucesso. Então, qual é o segredo dessas pessoas? Ana, em 2025 eu tive uma experiência muito interessante. Aconteceram comigo dois fatos, um no campo secular, né, do dia a dia, e o outro no campo espiritual, que me deram bastante relevância. Né? Não que eu tivesse planejado ou projetado isso, mas aconteceram dois fatos que me deram relevância. Com esse fato, eu tive um download do céu. Né? Deus tratou comigo e me mostrou que muitos cristãos não têm relevância porque eles não conhecem a grandeza de Deus que há na vida deles. Então, se é uma pessoa que tem grandeza e ela não sabe ter essa grandeza depositada pelo próprio Deus, é claro que ela nunca será relevante, porque ela terá uma autoestima baixa, ela não terá autoconfiança. E com essa experiência, Deus tratou comigo isso. Nós não temos mais relevância na sociedade porque não conhecemos tudo aquilo que Deus tem depositado na nossa vida. Quando eu leio lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14, olha o que Deus fala, através do apóstolo Paulo. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos versículos 5 fala, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito, né? Da sua vontade. E aí vai, né, o capítulo, né? Veja só, lá no versículo 11 fala assim, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, o que acontece, Ana? Os cristãos não percebem toda essa grandeza que Deus depositou na gente. Nós somos vasos de barro, mas Deus colocou suas riquezas na gente. E se a gente não consegue perceber isso, automaticamente nós não iremos sentir o quanto podemos ser relevantes na sociedade. Né? Então, quando fala aqui que Deus nos abençoou nas regiões celestiais, o que Ele está dizendo? Que a nossa vida foi erguida acima das coisas passageiras e também das coisas materiais. Ou seja, nós estamos numa posição em Deus muito elevada e muito relevante. Só que essa falta de percepção evita que a gente se bloqueie, se sabote. Eu não percebo o que Deus fez na minha vida, o valor que eu tenho para Ele e aquilo que eu posso fazer na sociedade, por causa de todo esse depósito que ocorreu na minha vida. Eu lembro de uma história de um homem que pegou um navio para fazer uma longa viagem e ele pagou a passagem. Ele tinha esse recurso, a viagem era um pouco longa, e ele levou alguns lanches na bagagem, porque ele achava que ao pagar a passagem, ele teria que pagar também o lanche, o almoço, né, café da manhã, almoço e jantar. Né? Então o que aconteceu com esse homem? Ele passou toda a viagem com fome, comendo somente aqueles lanches. E quando, já perto do fim da viagem, alguém da tripulação falou, por que você não está almoçando no restaurante, não está jantando, tomando café da manhã? Eu não tenho recurso, eu trouxe meu lanche porque não tenho dinheiro para pagar toda a alimentação. Aí a pessoa da tripulação falou assim, mas olha, quando você comprou o bilhete, a sua alimentação estava incluída. Ou seja, a pessoa passou a viagem toda passando fome, com tudo pago. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele pagou toda a nossa dívida, nos deu herança. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. E com isso ele viajou com tudo pago, com todo o recurso já provido, só que ele não lançou mão sobre esse recurso. E muitos cristãos estão vivendo, Ana, hoje, essa vida medíocre, uma vida pequena por causa dessa falta de visão do que nós somos em Deus, do valor que Ele nos dá e toda a grandeza que Ele tem depositado na nossa vida.
Nelson, interessante isso que você está colocando, mas a gente tem alguma referência histórica ou bíblica de alguém que teve essa grandeza revelada em sua vida? Temos um exemplo clássico que eu gosto muito de usar, que é a figura de José, né? Filho de Jacó. José foi alguém profundamente amado pelo pai, ele foi resposta de oração, né? Amado pelo pai e pela mãe, e Jacó colocou no coração de José toda essa grandeza. É claro que ele contou as histórias dos seus ancestrais, né? Abraão, Isaac, né? E Jacó depositou de tal forma essa grandeza de Deus na vida de José, que isso criou ferramentas, estrutura para José enfrentar todos os 13 anos de muito perrengue, né? De muita dificuldade. E por conta disso, sendo vendido como escravo pelos irmãos, foi para a casa de Potifar, foi denunciado injustamente pela mulher de Potifar, que ele estava querendo assediá-la, foi para a prisão. Mas toda a grandeza que Jacó imprimiu em José, deu a ele esse suporte todo para que ele pudesse enfrentar aqueles anos de dificuldade. Interessante, Ana, José, apesar de estar na condição de escravo, ele tinha duas coisas. Ele tinha toda a grandeza de Deus na vida dele, ele tinha um pai amoroso, ele conhecia o próprio Deus e também, Ana, ele tinha sonhos, né? Os sonhos deram estrutura para José enfrentar tudo aquilo lá. E por conta disso, ele foi capaz de vencer todo aquele tempo de tribulação e aguardou o tempo de Deus para que ele fosse revelado, né? Ou seja, ele tinha grandeza, mas aí ele ainda não tinha relevância, porque estava na condição de escravo. Mas a grandeza havia no coração dele, a visão de grandeza. E como a Bíblia conta, aquele homem a quem José revelou o sonho, ele foi restituído a seu cargo, ele falou para o faraó, depois de 2 anos de sair da cadeia, né, da prisão, que olha, tem um hebreu lá na prisão que ele revela sonhos. Ele revelou meu sonho e eu estou aqui de volta. Aí faraó chamou José para se apresentar e revelar o sonho dele lá. Quando José se arrumou todo, tirou sua barba, ficou pronto para encontrar com o faraó, ele teve uma coisa que também é um fator preponderante de sucesso, né? Primeiro é a grandeza, depois é a relevância. Até então José não tinha tido relevância, só tinha grandeza. Quando ele chegou com o faraó, aí a relevância aconteceu. Depois de 13 anos de muita luta, como eu falei há pouco, ele interpretou o sonho de faraó, falando sobre 7 anos de prosperidade, em que deveriam ser guardada toda aquela alimentação, e os 7 anos de escassez. E aí, quando ele fala isso, e faraó entende que o Espírito de Deus estava sobre José, e José falou uma coisa, olha, isso não está em mim, isso está em Deus. Deus está me revelando isso. Aí, José está lá com o faraó falando, ele, em primeiro lugar, ele não se apresenta como solução. Isso é interessante. Agora ele tinha grandeza, já tinha relevância, mas ele não se apresenta como alguém que vai trazer a solução para o faraó. Aí faraó ouve o conselho de José e diz o seguinte, lá em Gênesis 41, 37. O conselho foi agradável a faraó e todos os seus oficiais. Aí disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Disse mais faraó a José, veja que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Toda a terra do Egito. Ou seja, ele se tornou o primeiro-ministro, ele se tornou o mais poderoso do mundo de então. O Egito era a nação mais poderosa naquela época. Então, a gente percebe o seguinte, Ana, para eu manter-me em sucesso, em pé, eu preciso ter essa grandeza, ter essa relevância e ter essa descrição. José não se apressou em se apresentar. Ele deixou que o próprio faraó lhe dissesse o cargo que ele queria ocupar. Ele não foi atrás do cargo, ele não fez nenhuma jogatina, não puxou o tapete de ninguém, ele só esperou. Aí o próprio faraó outorgou a José aquela posição de autoridade. O que a gente aprende com isso, né? Que para eu me manter em pé e fazer história, homens que agem assim fazem história. A grandeza, que eu tenho consciência, a relevância da qual, debaixo dessa grandeza, eu me exponho ao mundo,
e a discrição. Eu sempre manter a humildade. Grandes homens ficaram de pé até o final de suas vidas porque tiveram esses 3 itens: grandeza, relevância e discrição. Nelson, interessante o exemplo de José nesse contexto, né, de como ele teve grandeza e relevância, mas nós vamos finalizar por aqui este vídeo e aguardo vocês na segunda parte dessa série.